Shalom, você que me assiste nessa hora, sou o apóstolo Vinícius Pereira, sou o diretor e responsável do curso Teológico Livre Paraxá, e agora vamos iniciar uma palhinha nessa aula inaugural, para que você tenha ideia do que nós ensinamos nesse curso de Teologia Judaico-Messiânica, e para que você entenda um pouquinho o que você tem a oportunidade de aprender no decorrer desse curso. Bom, antes de eu falar, eu quero trazer aqui para você o porquê que nós resolvemos trazer esse curso. Eu estudei Teologia Judaico-Messiânica já há bastante tempo atrás, e eu vi e vejo até hoje que um dos maiores problemas de entendimento bíblico é o erro de tradução. Isso causa muita confusão dentro do povo de Deus, principalmente quando se trata de linhas doutrinárias, né? Então nós vemos muita coisa de extremismo, tanto para cima quanto extremismo para baixo, né? Nas duas partes nós vemos extremismo, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, ou enfim, quando você estuda qualquer contexto traduzido de uma outra língua, não é somente uma tradução literal que é feita, do tipo, vamos lá, shofar quer dizer trombeta, no nosso caso aqui, né? Ou de repente do inglês, table quer dizer mesa. Isso não, a tradução não é feita de uma forma automática, tipo o Google Tradutor, não é? Não é feito dessa forma. A tradução de uma palavra que veio de um outro idioma, né, é necessário que se mergulhe dentro da cultura daquela língua para que se entenda o porquê que o autor escreveu aquilo. A Bíblia não é feita de palavras isoladas, né? A Bíblia é feita de texto e contexto. Então, se existe uma palavra ali, é necessário entender e ir dentro do pensamento do autor para que entenda o porquê que ele escreveu aquilo. Para que se tenha a noção, agora eu entendi por que Moisés escreveu isso. E não simplesmente você escrever um texto, clicar em um botão e enfim sair a tradução. Eu vejo e tenho visto durante anos que muitas pessoas têm um entendimento bíblico muito errado, muito errôneo, devido a erros de tradução. E se nós pegarmos hoje várias Bíblias, se eu trouxer aqui 5 ou 6 Bíblias diferentes, provavelmente eu vou ter 5 ou 6 versões diferentes da Bíblia. Então ficamos nos perguntando o que é certo ou o que é errado. Na verdade, o que está escrito? Fica na mente do povo de Deus hoje um ponto de interrogação. E poucas pessoas respondem a esse ponto de interrogação. Então eu creio que o Eterno tem nos colocado como ensino para o povo, como canais de ensino para o povo, para tirar muitos pontos de interrogação. Pontos de interrogação que ficam durante anos. E muitas das vezes, esses pontos de interrogação são de coisas simples, mas que o homem tem complicado durante os séculos. Então, o Senhor tem me dado a oportunidade de ensinar para muitas vidas, para edificar pessoas tanto de perto quanto de longe, e atendendo a essa demanda devido à distância. Nós estamos no Rio de Janeiro, mas existem pessoas que estão em outro estado, por exemplo, ou que estão dentro do estado do Rio de Janeiro, mas que estão muitos e muitos quilômetros de distância. Então eu creio que o Senhor criou canais virtuais para que outras pessoas também sejam abençoadas. Então, creio que o WhatsApp também é um canal que o Eterno permitiu para que o homem criasse, para que fosse bênção e bênção para muita gente. A gente sabe que, infelizmente, alguns canais interativos de internet, o homem usa para o seu bel prazer. Mas nós que somos os filhos da luz, nós podemos usar para edificar vidas, para abençoar muitas vidas. Amém, queridos? Então, eu queria esclarecer isso, porque muitas pessoas têm sido edificadas através das escrituras originais da palavra, em que, infelizmente, muitos se perdem,
porque a nossa Bíblia, né, de repente a sua Bíblia que você usa, traduzida por João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era um padre, tinha uma cultura totalmente diferente, né? Tinha dentro dele os ensinos do catolicismo, então ali ele escrevia dentro do que a Igreja Católica colocava para ele, o que ele tinha que escrever. Então, só para você ter uma ideia, lá em Mateus, no livro de Mateus, quando a mulher do fluxo de sangue toca nas orlas da veste de Yeshua, como nós lemos, né? Aquela mulher que padecia de um fluxo de sangue já havia 12 anos, e ela toca na orla da veste de Yeshua, e dali ela é curada do seu fluxo de sangue. Quando nós traduzimos isso para o original, nós não vemos que não existia a orla da veste. Se você procurar isso no hebraico, você nunca vai achar a orla da veste. Na verdade, a mulher que tinha um fluxo de sangue, ela tocou nos tzitzit de Yeshua. Aquelas franjinhas que nós vemos quando alguém usa um talit, ou naquelas franjinhas que ficam por baixo da roupa. Ela tocou ali, naquelas franjinhas que são chamadas em hebraico de tzitzit. Nós vamos aprender isso, você vai aprender isso nas aulas no decorrer do curso. Por exemplo, quando nós vemos também lá na crucificação de Yeshua, quando ele estava lá na cruz, e ele pede para que seja, ele pede água. Ele diz, eu tenho sede. E dali aquele soldado molha uma esponja, um sopo, e dá para Yeshua beber aquele líquido ali, era vinagre. E durante muitos anos, eu sou um exemplo disso, me perguntei o que era isopo. E se nós procurarmos no hebraico, isopo não tem nada a ver. Nós vemos que isopo, na verdade, quer dizer esobe. E esobe é traduzido como aquele pozinho que se coloca na pizza, que se chama orégano. Era um chumaço de orégano que tem por nome em hebraico de esobe. Então, muitas traduções para facilitar, entre aspas, o entendimento, no decorrer dos anos, causou muito problema dentro do povo de Deus. E que, infelizmente, isso ainda persiste em algumas pessoas, mas o Senhor ele tem aberto o entendimento de outros. E graças a Deus por isso. Então, na nossa primeira aula, nós fazemos muita menção à Torá. Durante todo o nosso curso, nós fazemos muita menção à Torá. De repente, você pode pensar comigo, pensando aí em você, dizendo que não, mas a Torá vai estudar sobre lei, e só lei. Ora, Paulo diz lá em Romanos 7,12 que a lei é boa, o mandamento santo, justo e bom. Enfim, nós aprendemos muitas coisas durante o curso, que a lei não é ruim, como muitos dizem. Ora, a lei ela nos protege, a lei ela não é um peso. Tá? Então, na nossa primeira aula, nós fazemos uma introdução à Torá. Enfim, durante o primeiro módulo em si, nós fazemos uma introdução à Torá. Por que essa introdução? Porque se eu trouxer para você todo o conteúdo, por exemplo, de Bereshit ou Gênesis, muita coisa pode ficar confusa na sua mente. Então, o primeiro módulo, Introdução à Torá, já vai te ajudar a descortinar muita coisa na sua mente. Por exemplo, quando nós estudamos Bereshit, quer dizer Gênesis, Gênesis quer dizer no início, Bereshit quer dizer no princípio. Tá? Porque a palavra be, no, reshit, início. Por que essa palavra reshit? Porque essa palavra, no hebraico, ela tem uma colocação a um ciclo. Se nós olharmos, quando você estudar, você vai ver que a palavra reshit está ligada às fases da lua. Quer dizer, o Senhor, quando ele começa a criar todas as coisas, quando o autor de Gênesis diz no princípio, ele está querendo dar uma ideia que um ciclo novo já estava se iniciando no planeta Terra. Tá? Isso só para a gente ter uma ideia, em
no livro de Gênesis, ou enfim, Bereshit. Diante de tantas coisas, né, é um livro muito complexo, muito diferente do que alguns podem pensar. Não, só vai ali dizer como que começou toda a criação. Mas os nossos rabinos, os antigos rabinos dizem que se nós entendermos Bereshit, principalmente Bereshit, mas enfim, toda a Torá, mas entendermos Bereshit, nós vamos entender até a teoria do universo. É um livro muito complexo, traz uma sabedoria muito grande, né, para você que estuda. Quando nós estudamos, por exemplo, Êxodo, né, nós vamos estudar parte por parte, quero fazer questão de abrir para você. Logo no primeiro capítulo de Êxodo, né, o livro quer dizer Shemot, em hebraico, quer dizer nomes, porque o nome Êxodo dá a ideia, né, que os filhos de Israel saíram do Egito, ou seja, o êxodo, enfim, a saída dos filhos de Israel do Egito. Mas o nome do livro não quer dizer somente esse, né? Nome quer dizer Shemot, que quer dizer nomes, porque estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. E também tem um segredinho, porque o livro de Shemot, ou Êxodo, vai falar do marco de aliança de Deus com o seu povo. Se nós estudarmos a formação da palavra Shemot, nós vamos pegar aqui dividir Shemot, enfim, fazer uma divisão silábica. Nós vamos pegar aqui a primeira letra, o Shin, né? Depois Men e depois o Tav. Né? Então, o livro de Shemot vai falar dos sinais de um pacto de aliança. Porque os filhos de Israel saíram do Egito devido a um pacto que eles fizeram com o Eterno, que foi ali o sacrifício do cordeiro juntamente com as ervas amargas. Então nós vemos que em Shemot, na letra Shin, vem de Shabat. A palavra Men, Milá, ou circuncisão. E a última letra, T ou Tav, que é o Tefilim. São sinais do pacto de aliança com o Senhor. Para sair do Egito, o povo de Israel teve que fazer pactos de aliança. Então, nós temos aqui uma palhinha do que o que se entende numa teologia mais tradicional, é bem diferente do que o Eterno fala com o seu povo. Por quê? Nós estudamos dentro do curso teológico Parashá, não puxando para uma linha doutrinária, mas estudando dentro do contexto original. Então aqui nós não somos batistas, nós não somos assembleanos, nada disso. Nós estudamos dentro do contexto original, dentro daquilo que Deus fala com você. Vamos andar um pouquinho? Vamos lá para Levítico. Levítico, como nós entendemos de Levítico, é livro do serviço dos levitas ou do sacerdócio. Quando João Ferreira de Almeida fez essa tradução, ele viu que ali tinha todo o serviço levítico. Mas não é somente isso. O contexto de Levítico não traz ordem somente para os levitas, mas traz ordem para todo o povo de Deus. Porque, na verdade, o nome Levítico quer dizer Vaikra, quer dizer, e ele chamou. Então, nós entendemos que dentro do livro de Levítico tem toda uma orientação para o serviço, tanto levítico como sacerdotal, mas existem aqui diretrizes para o povo de Deus, uma totalidade. Por exemplo, quando nós abrimos lá no capítulo 11, nós vamos aprender sobre as leis alimentares. Ora, querido, essas leis alimentares eram só para os levitas? Era só para os sacerdotes? É claro que não. A ordem, as leis alimentares, é para o próprio povo de Deus. E o livro de Levítico, ele fala de santidade. Ora, só os pastores que são santos? Só o povo de Israel que é santo? Não. Todo aquele que segue a fé no Mashiach vive uma vida de santidade. Nosso Deus falou, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. O próprio Eterno finaliza isso no versículo 45 do capítulo 11, dizendo,
Pois eu, o Senhor, que vos trouxe da terra do Egito, para ser seu Deus. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Então, a santidade é para todo aquele que tem o Senhor, né, como o seu único e suficiente Salvador. Tem como Yeshua, né, o seu Salvador, o seu guia. Ora, a palavra de Deus é para todo o povo de Deus, não para um povo específico. Se nós olharmos todo o contexto da Torá, nós vamos ver que 5% de toda a lei ela é direcionada ao povo de Israel. E 95% ela é direcionada para todo aquele que segue a Bíblia. Ora, então, nós vamos entender que as leis alimentares não é somente para o povo de Israel, mas para todo aquele que crê em Yeshua HaMashiach como seu único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. E o próprio apóstolo Paulo diz, numa das suas cartas, dizendo para ninguém julgar você pelas festas, pelo modo de vestir, pelo que você come ou pelo que você bebe. Porque isso, querido, é a sua fé. Isso é a nossa fé. Nós não podemos crer em partes da Bíblia. Ou eu creio nela toda, ou eu não creio. Então, essa é só um pequeno exemplo de Levítico, da abordagem que ele traz para nós como livro de santidade. Quando olhamos lá para Números, né? Quando João Ferreira de Almeida escreveu Números, ele começou, provavelmente, eu não estava do lado dele, mas eu posso imaginar, quando ele começa a traduzir o livro de Números, ele começa a ver tantos números da frente dele, né, dos descendentes de Ruben, 46.500, de Simeão, 59.000, então ele lê ali tantos outros descendentes, então ele diz, tantos números, o nome desse livro só pode ser Números. Ora, isso não é uma verdade. Ali, quando o Senhor começa a levantar o censo do povo de Israel, eles estavam localizados aonde? Eles estavam já no deserto. Eles não estavam no Egito. Então, nós vemos que Números não é Números. Eles estavam onde? No deserto em si. Então, nós vemos muitas passagens interessantes, muitos ensinos muito tremendos dentro da Torá, dentro do livro de Números, e vemos ali em Deuteronômio, né, que eu também me perguntei durante muitos anos o que é Deuteronômio, e na verdade, quando estudamos Deuteronômio, o nome do livro quer dizer palavras, enfim, Devarim. Então, primeiramente, nós vemos o primeiro discurso de Moisés, o segundo discurso de Moisés. O que são esses discursos? São palavras que ele profere às tribos, ao povo de Israel. Então, queridos, nós estudamos primeiramente fazemos uma panorâmica do que é a Torá. Então, é a introdução à Torá. E depois nós estudamos livro por livro, ou seja, Bereshit ou Gênesis de uma forma bem acurada, depois Êxodo, que é Shemot, Vaikra, Bamidbar, que é no deserto, ou seja, Números, e depois Deuteronômio, Devarim. Para quê? Para que você tenha uma base firme, para que você tenha uma base sólida. Né? Não adianta nós tirarmos estudos profundos se eu não tenho a base. E, infelizmente, muitos faltam base. Yeshua disse certa vez para os seus discípulos, olha, um homem prudente é aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. O que é isso? É ter um alicerce firme. Não adianta eu ter uma casa com um acabamento muito lindo, com uma pintura muito bonita, com azulejos bonitos, com de repente um rebaixamento no teto, mas se o meu alicerce for fraco, na primeira ventania, no primeiro temporal, corre um grande risco na minha casa desabar. E, infelizmente, muitos têm desabado na sua fé porque falta alicerce. Então, quero só trazer um exemplo aqui para você, que nós vamos estudar também as raízes judaicas nos evangelhos. Tá? Se encontra lá no primeiro livro dos evangelhos, que é o livro de Mateus, quando Yeshua ele é tentado lá no deserto. Satanás se apresenta para ele e ele diz assim, no capítulo 4, se você é o Filho de Deus, ordene a essas pedras que se transformem em pães. Mas Yeshua respondeu,
está escrito: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai. Da onde que Yeshua tirou isso? Ora, se nós olharmos, Yeshua, ele tira isso lá de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Olha a base de Yeshua. Ele fez uma citação da Torá. Ele fez uma citação do Antigo Testamento. Quando nós vemos aqui que Yeshua dá uma ordem para Satanás se retirar, ele diz lá no verso 10, adorarás o Senhor teu Deus e somente servirá a Ele. Da onde que Yeshua tirou isso? Yeshua tirou lá de Devarim, ou seja, de Deuteronômio, capítulo 6, verso 13. Então, as citações de Yeshua, a maioria das citações de Yeshua, parte da Torá, ou dos profetas. Quando nós olhamos o discurso de Pedro, lá em Atos, no capítulo 3, lá na descida do Espírito Santo, ou melhor, no capítulo 2, ele faz uma citação lá de Joel. Ele faz uma citação lá do Antigo Testamento. Ele fala que Yeshua está preso no céu até a restauração de todas as coisas. Enfim, as citações, tanto dos apóstolos da igreja primitiva, quanto de Yeshua, todas elas partem lá da Torá, ou seja, da base. Porque se eu tenho base, eu tenho um conhecimento sólido. O que Provérbio 22 fala? Ensina a criança no caminho que deve andar. O que é isso? É você trazer uma base sólida para o seu filho, ou seja, para aquela criança, para que quando ele estiver velho, quando ele estiver idoso, ele jamais se desvia. Por que ele jamais vai se desviar do caminho? Porque ele vai ter uma base sólida. Ele vai ter uma base firme. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então vamos voltar lá. Depois de todo o ensino da Torá que nós vamos abordar, nós vamos estudar as profecias e os profetas de Israel. Então vamos ver que não existem profetas menores, nem profetas maiores. Nós vamos estudar de uma forma muito diferente, tudo trazendo dentro dos contexto original, que é o que faz a diferença. Quando nós entendemos a palavra no sentido original, ou seja, aquilo que está escrito. Nós entendemos aqui, por exemplo, Isaías no capítulo 40, que é um texto muito famoso, que nós já ouvimos, onde, lá no versículo 3, nós ouvimos muitas pessoas dizendo: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Você já ouviu isso várias vezes, existem até músicas que falam sobre isso, mas na verdade o texto não fala dessa forma. Precisamos entender que no original a palavra diz: uma voz clama, abram o deserto no deserto para o Senhor. É bem diferente. No original, aqui está dizendo: no deserto, preparem o caminho do Senhor. Então não é uma voz que clama no deserto. É no deserto, preparem o caminho do Senhor. Então aí a gente pode ver que existe uma diferença. Uma vírgula só. 2 pontos que você faz numa frase, num contexto, muda todo o sentido naquele contexto ali. Então, queridos, nós não podemos nos deixar levar pelos pontos que se colocam, pelas vírgulas que se colocam na Bíblia. Precisamos entender da forma original. Quando nós entendemos que, dentro do contexto judaico, não existem os livros históricos, não existem os livros poéticos, enfim, os livros de sabedoria, como nós lemos. No contexto judaico, a formação bíblica é Torá, profetas e escritos. O que seria isso, apóstolo? Torá, profetas. Primeiro livro e segundo livro de Samuel não são livros históricos, são livros proféticos. Primeiro e segundo Reis não são livros históricos, são livros proféticos. Juízes é livro profético e não livro histórico. Então nós vamos entender que altera um pouco a ordem, porque se eu dou nome para um livro histórico, eu vou entender que ali só trata de história. Mas se o livro ele leva
um título de profético, aí muda todo o contexto do livro. Porque ele vai trazer o quê? Uma linguagem profética. Ele vai trazer um entendimento profético. E não somente um entendimento histórico. Quando nós vamos lá para os livros, por exemplo, de Salmos, nós entendemos que tem um conteúdo poético, mas ele é um livro escrito. Ele é um livro escrito. Quando Davi, o rei Davi, estava fugindo, né? Estava isolado lá na caverna de Adulão, em En-Gedi, fugindo de Saul, ele não escreveu uma poesia, simplesmente. Ele estava dentro de um contexto, porque ele estava vivendo no deserto. O contexto era totalmente diferente do que ele vivia em Jerusalém. Então, queridos, a gente vê muita coisa de um ângulo errado. Mas quando olhamos para as Escrituras e começamos a estudar dentro do ângulo certo, aí a nossa visão muda. A nossa visão fica diferente. A nossa visão não fica turva. Nós passamos a ter certeza daquilo que estamos vendo, daquilo que nós estamos lendo. Então, quando nós começamos a estudar lá, por exemplo, as festas bíblicas, vamos passar lá. Falar em Levítico, capítulo 23, né? Texto muito famoso, de repente você já estudou. O Senhor começa dizendo para Moisés: fale ao povo de Israel, os tempos designados que o Senhor deixou para vocês, vocês devem anunciar como convocação sagrada. São os meus sábados, ou melhor, são os meus tempos designados. E a primeira festa que o Senhor ordena é o sábado, ou o Shabat. E eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo. De repente você diz para mim, mas isso aqui eu já sei. Então por que tantas pessoas, tantos teólogos, sabem dessa realidade aqui e continuam adorando o Senhor no domingo? Se o Senhor deu essa ordem dizendo que é o tempo dele, não é o tempo dos homens. E muitos teólogos, pessoas formadas, pessoas que estudaram, continuam defendendo ainda o domingo. E ainda dizem, não, o sábado é dos judeus. Não, o sábado não é dos judeus. O sábado é o tempo que o Senhor designou. Então nós precisamos mudar um pouco o ângulo que nós olhamos para a palavra. Vamos entender que o sábado é do Senhor, né, que o Senhor nunca aboliu o sábado. Vamos estudar festa por festa, dentro do calendário bíblico, né, até chegar a tabernáculos. Estudar um pouquinho também as festas culturais, que não foi o Senhor que designou, mas o povo de Israel celebra ainda até hoje por causa de um acontecimento, né, por causa de um livramento, que foi o caso da festa de Purim, lá no episódio de Esté, e lá em Hanukkah, que nós não vemos nas nossas bíblicas, mas se você tiver uma Bíblia católica, você vai entender lá no livro de 1º e 2º Macabeus, você vai entender no contexto da festa de Hanukkah, que nós só temos uma única passagem lá em João, no capítulo 10, quando Yeshua vai ao templo na chamada festa da dedicação, né? Que essa festa quer dizer a festa de Hanukkah, que ela se dá em dezembro. Então, passamos também o ensino dessas festas chamadas de culturais, mas que tem um grande significado, tanto histórico quanto espiritual, para o povo de Deus. Então, estudamos Torá, profetas, que é um contexto bastante extenso, os escritos, estudamos as festas bíblicas. Você está me ouvindo, você já vai entendendo o que é a grade. Né? Vamos estudando também a teologia dos profetas de Israel, obviamente, as festas bíblicas, o contexto das escrituras, do modelo escrito simplesmente, não poético, mas enfim, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e outros livros, Lamentações, que não tem um contexto profético, mas um contexto de escrito, como simplesmente uma escritura. A história do povo de Israel, precisamos entender muito, porque a história do povo de Israel foi muito corrompida durante os anos, muito ocultada, né, por muitos historiadores. A gente tem um exemplo de
o Martinho Lutero, né, que foi um grande revolucionário dentro da Igreja Católica, mas que com o tempo ele passou a odiar o povo de Israel, né, dizendo que o povo tinha que ser exterminado, nunca deveria existir, que deveria arriscar o povo de Israel da face da terra. Você que já teve a oportunidade de ler as cartas de Lutero, sabe muito bem disso. Ele queria que os judeus largassem o judaísmo e se convertessem ao cristianismo, né? E dali ele começa a incitar muitas autoridades contra o povo judeu. E centenas de anos à frente nós vemos que Hitler, né, se apaixonou ali pelas cartas de Lutero e executou centenas de milhares de judeus, que foi o evento do Holocausto. Queridos, nós entendemos muitas coisas quando estudamos o contexto original nas Escrituras. Quando começamos a entender dentro do pensamento judaico. Então, nós não estudamos, por exemplo, no nosso curso hermenêutica, nós estudamos Midrash, que é a forma do pensamento judaico. Assim como o hebreu pensa, nós precisamos estudar como eles pensam. Então, nós não fazemos uma simples hermenêutica ou uma exegese em si. Nós estudamos Midrash, que é a forma do pensamento judaico. Enfim, dentro disso nós vamos estudar também as escrituras raízes, né, judaicas dentro das cartas, né, as cartas de Paulo, as cartas dos apóstolos, enfim. Então, queridos, essa primeira aula nossa abre um pouquinho a nossa mente para você ter um pouco da ideia do que nós estudamos dentro desse curso. Tá? A nossa intenção é fazer com que as raízes do povo de Israel sejam restauradas. Né? É realmente um estudo, né? Um curso que vai trazer a restauração das escrituras originais que o Eterno deixou para o seu povo. Então, nessa primeira aula, que você receba, né, um entendimento aberto, que a sua visão seja ampliada nessa pequena aula, para que desperte em você mais fome e mais sede em aprender a palavra de Deus. Dentro de vocês, o Eterno gere fome e sede da palavra. Em nome de Yeshua. Então, que Deus te abençoe. Shalom, shalom.